Nesta aula, nós vamos ver outro exemplo de reação química fora do equilíbrio. Vamos ver como que nós modelamos um caso desse tipo. E é um caso diferente do Brusselator, porque o modelo Brusselator é um modelo meramente teórico. Ele foi concebido para se pensar em qual tipo de situação você teria uma reação química fora do equilíbrio mais simples possível. Então, uma situação mais simples possível em que você possa ter, por exemplo, um ciclo numa reação química, seria o caso de uma reação química que depende apenas de duas variáveis. Então, esse ciclo se dá no espaço de fase bidimensional. Mas seria uma situação muito rara e fora da realidade, né? A diferença básica para o modelo que nós vamos ver agora é que este modelo de agora, que é o modelo BZ, ele é aplicado a um caso real, né? É uma reação química que pode ser feita na realidade, num laboratório, e que tem características de uma situação de fora do equilíbrio, de distância ao equilíbrio, e por isso mesmo, tanto admite ciclos, como também tem características que são bastante diferentes de características que você normalmente vê em reações químicas, pelo menos dentro da academia, dentro dos laboratórios, que são reações químicas que acontecem no equilíbrio químico, né? Bom, esse assunto e os outros vídeos que vamos apresentar a partir de agora estão baseados num livro, né, que é um livro do professor Gregor Nicoli e do Ilia Prigogine, né, cujo nome é Auto-Organização e Sistemas Fora do Equilíbrio, né? Então nós vamos ver desde o capítulo 13, que se refere ao assunto que vamos ver nesta aula, até o capítulo 18, que se refere à modelagem de ecossistemas, mas no que diz respeito a populações, né? Então, isso vai cobrir digamos assim, um espectro bastante largo de situações diferentes em que nós utilizamos um conjunto de equações diferenciais para poder estar modelando sistemas fora do equilíbrio, né? Então, isso nos dá um ferramental útil para que nós podemos usar nos interesses aqui nos objetos de pesquisa da nossa pós-graduação, tá? Então vamos lá. Então o capítulo 13 ele vai focar as reações BZ, né? Por que chama reação BZ? Porque são as iniciais de dois cientistas que, digamos assim, descobriram o processo, que é o Belousov e o Zhabotinsky, que vamos falar daqui a pouco sobre eles, né? Mas a reação BZ, ou no plural, reações BZ, se trata de um conjunto de reações químicas que envolve o bromo, né, e o sério, né? Então são dois elementos químicos, digamos que não são tão abundantes, né, deixa eu colocar aqui o ponteiro, né? Não são tão abundantes, digamos assim, na natureza, particularmente o sério, né? Mas que quando você junta isso com esse ácido aqui, né, de bromo, né, e faz uma solução aquosa, digamos assim, então você vai ter os íons H+, e o O também se ligando ao bromo. Então, o resultado desse conjunto de reações vai ser alguma coisa que, quando ele foi descoberto, né, esse processo foi descoberto, não se esperava, né? A comunidade científica não esperava e, assim, recebeu com grande surpresa e muito ceticismo com relação aos resultados. Mas veja bem que é um conjunto de reações relativamente complexo, né? Então, aqui, por exemplo, na reação 1,
Isso aqui tudo está acontecendo dentro de um recipiente, são substâncias líquidas, né? Então aqui você tem o BrO3 com o íon negativo do bromo, mais dois íons hidrogênio, né, que com uma taxa de reação K1, né, esse K aqui muitas vezes é chamado pelos químicos de velocidade de reação, mas ele é proporcional à probabilidade da reação ocorrer dentro de um intervalo de tempo, né? Vai formar o HBrO2 e o HOBr, né? Então aí você tem a reação 2, que é um pouco diferente, depois é 3, é 4 e é 5. Né? E algumas dessas reações envolvem os íons de sério. Então você pode ter o íon de sério 3+, e o íon de sério 4+. E dependendo das concentrações desses íons, você tem uma mudança na coloração dessa mistura toda de substâncias. Então, pela coloração, você tem digamos assim, uma ideia do intervalo de valores que os íons de sério vão estar. Essas 5 reações, elas são complementadas por mais duas, aliás, mais uma, né? Em que você tem aqui uma transformação, né, dos íons de sério de 4+ para 3+, né? Então envolve até a formação de CO2, então vamos dizer assim, a reação ela vai emitir um pouquinho de CO2, né? Lá você tinha a formação do sério 3 a partir do sério 4, mas aqui você tem um processo inverso, né? O sério 3 indo para o sério 4. Né? Então, devido a isso, você pode ter uma alternância de valores dos íons de sério que pode levar a um ciclo, né? Bom, uma vez que vocês tenham essas reações, nós podemos pensar em qual é o conjunto de equações que vão representar isso. Bom, aqui é um gráfico do log das concentrações do sério, então você vê que isso já seria o resultado experimental da reação, né? Você vai medindo as concentrações das substâncias ao longo do tempo, e você vê que após um intervalo inicial, digamos assim, que essas concentrações não variam muito, passa a haver uma oscilação, né? Então, esse é um exemplo típico de, vamos dizer assim, uma situação em que envolve ciclos dentro de uma reação química, né? Então, você tem que vai variar ciclicamente tanto a razão dos íons de sério quanto também do íon bromo aqui, né? Só que o perfil da variação é diferente. E isso permanece ao longo de minutos, né? Evidentemente, se você faz essa mistura de substâncias dentro de um recipiente, num ambiente aberto e deixa lá, vai haver um ciclo, uma variação durante alguns minutos, mas isso não vai permanecer eternamente. Não vai a tendência sempre é que aquela mistura, né, de substâncias caminhe para o equilíbrio, né? Você tem a segunda lei da termodinâmica atuando ali, né? E isso faz com que uma hora esses ciclos vão deixar de existir e as substâncias, as concentrações das substâncias vão migrar para o valor de equilíbrio químico e a temperatura também da mistura vai caminhar para o equilíbrio térmico com o meio ali em torno, né? Mas o surpreendente dessa reação é que, dependendo das concentrações iniciais das substâncias, a oscilação ela permanece durante minutos, né? Então vamos ver isso acontecendo mesmo visualmente, né? Então vamos mostrar aqui uma filmagem do processo. Então aqui nós temos um becker e essas substâncias foram colocadas aqui. Então você tem um líquido aqui em que você tem uma mistura de todas aquelas substâncias, né? Mas
Ao longo do tempo, vocês vão observar que a coloração dessa substância vai variar periodicamente, né, em períodos assim bem definidos, né? E então você tem essa alternância, né? O que é uma coisa, digamos assim, que antes da descoberta desse tipo de reação, é, nunca tinha sido observado, né, em laboratórios de química ou laboratórios de modo geral, no mundo inteiro. Bom, mas o perfil que nós temos é esse aqui. É interessante notar que esse perfil do logaritmo da razão dos íons de cérebro, ele tem um perfil bastante parecido com a da variação da temperatura, né? Então, em princípio, isso seria uma coincidência, mas pode não ser. Pode ser que existe uma classe vamos dizer assim, fenômenos naturais que tem uma certa, digamos assim, padrão, né? Segue um certo padrão e possivelmente possam ser modelados da mesma forma, né? Então, mas é surpreendente como o perfil aqui é parecido com o perfil da variação horária, né? Ou a variação minuto a minuto da temperatura ao longo do dia, né? E também existem outros exemplos de fenômenos naturais que seguem um perfil semelhante, como, por exemplo, existe uma onda específica de ação do cérebro, né, de atividade cerebral, que também segue esse perfil, né? Então, talvez algum dia nós consigamos, vamos dizer assim, descobrir os elementos comuns entre esses fenômenos e modelar da mesma forma, né? Então vamos ver aqui um pouquinho da história dessa reação, né? Então a reação BZ ela foi descoberta pelo Boris Belousov, né? O Belousov era um funcionário do Ministério da Saúde na União Soviética, né? Ele viveu de 1893 a 1970 e ele talvez acidentalmente, né? Não se sabe direito, ele descobriu essa reação, ele descobriu que misturando essas substâncias, de acordo com alguns intervalos de concentração inicial, se tinha essa mudança periódica na coloração, né? O que é muito estranho, porque o que pareceu muito estranho na época, porque quando você mistura substâncias num laboratório de química, o resultado da, daquela reação, daquele conjunto de reações, é fazer com que as concentrações das substâncias mudem monotonamente, né? Então elas vão evoluir, algumas vão ter a concentração aumentando ao longo do tempo e outras diminuindo ao longo do tempo, mas isso acontecendo monotonamente, ou seja, sempre crescente ou sempre decrescente até chegar numa constância que seria os valores de equilíbrio químico, né? Então, o que os químicos esperavam na época é que a concentração das substâncias sempre mudasse e rapidamente chegasse, depois de alguns minutos, chegassem ao equilíbrio químico, né? No entanto, o Belousov observava que havia uma variação cíclica que permanecia durante minutos, mesmo que a substância assim, não fosse mantida fora do equilíbrio artificialmente, né? Mas enquanto ela estivesse fora do equilíbrio, havia aquela oscilação, né? O Belousov ele escreveu um artigo sobre isso, né? Bom, naquela época não era possível incluir um filme, né, num artigo científico quer dizer, ele poderia, em outras circunstâncias, ter filmado todo o processo, né? O artigo que ele encaminhou para a revista não foi aceito, então os referis disseram que era impossível aquele resultado, né? E aí ele tentou outra revista e também obteve a mesma resposta, né? Então isso foi entre 1951 e 1958. Ele não conseguiu publicar esse resultado
É muito comum acontecer que quando cientistas têm trabalhos negados, né, para publicação, isso leva a um estado de tristeza, né, particularmente no caso do Belousov, até a depressão, né? Então, em função disso, ele largou mão, vamos dizer assim, de continuar os seus estudos e continuar fazendo ciência, né? Ah, contudo, um outro russo, né, trabalhando também no Ministério da Saúde, ele não se sabe como, deve ter descoberto as anotações do Belousov e se pôs a repetir o experimento, né? Então, ele encaminhou também, anunciou, né, o resultado para a comunidade científica, encaminhou artigos para revistas e, finalmente, o resultado ele foi aceito pela ciência, mas somente em 1968, ou seja, quase 2 décadas depois do início do trabalho do Belousov. E o Belousov morreu em 1970, então eu nem sei se ele ficou sabendo que aquele resultado que ele obteve havia sido aceito pela ciência, mas assim, ele morreu pouco tempo depois disso acontecer. Talvez ele nem tenha sabido que o seu trabalho teria sido finalmente aceito, né? Então é uma história um pouquinho triste, né? Mas para a ciência, né, a reação, o nome da reação, ficou conhecido como reação de Belousov-Zhabotinsky, né? Então, ou, digamos assim, de maneira mais abreviada, reação BZ. Então, é em homenagem a esses dois cientistas, dois desbravadores da área de reações químicas fora do equilíbrio. Vamos ver então como que seria a modelagem desse conjunto de reações químicas. E o procedimento de modelagem é exatamente o mesmo que nós utilizamos no Brusselator, no modelo Brusselator, né? Ou seja, nós vamos identificar quais as substâncias cuja concentração é mais variável, vamos atribuir a cada uma dessas substâncias uma letra diferente, e aquelas substâncias em que a concentração é extremamente pouco variável, nós vamos adotar como constantes. Então, se formos voltar ao conjunto de reações, nós vamos ter o seguinte, por exemplo, os íons de hidrogênio, eles vão ser muito abundantes na reação, porque normalmente você coloca bastante água, né? Então, quando você tem uma substância que ela é muito abundante na mistura, você pode tranquilamente considerar que a concentração daquela substância é constante, né? Porque a variação que vai ocorrer em função dos íons de hidrogênio serem consumidos, nessa reação, por exemplo, ele é consumida, aqui também é consumido, vai afetar muito pouco a concentração de água total que você tem no recipiente. Então, você pode considerar constante, né? Eventualmente, também em função também que você tem muita água, o BrO3 que você vai ter, BrO2, também vão ser bastante abundantes, então você pode considerar como constante. Então, o que vai variar efetivamente, né? Então, na hora de você fazer essa análise do que varia efetivamente, é possível identificar 3 substâncias, né? Então, essas 3 substâncias vão ter sua concentração relativamente bastante variável. Então, essa primeira, HBrO2, a gente vai chamar de X, o íon do bromo, né, Br- de Y, e os íons de série 4+, nós vamos chamar de Z. Essas são, digamos assim, as substâncias que têm a concentração mais variável, né? E aí, por uma convenção, se coloca aqui 2 vezes a concentração do série 4+, para a variável Z. Isso é só para simplificar um pouquinho as equações, né? Mas poderia considerar sem esse 2 aqui, não haveria problema nenhum.
E aí, se nós formos pegar cada uma daquelas reações apresentadas anteriormente e transformar em termos de variáveis, né, de um esquema de reação química em que aparecem as variáveis, nós teríamos esse conjunto aqui, né? Então, vamos tentar visualizar a relação entre esse esquema, né, que seria um esquema básico que nós temos que fazer dentro do processo de modelagem, né, para dar conta do comportamento de um fenômeno. Vamos tentar estabelecer a relação disso com as reações propriamente ditas. Então, vamos ver a primeira aqui, né? Então, tem o K1, se refere à primeira reação. Então, você tem um A mais Y que forma X. Então, vamos tentar identificar aqui. O A seria constante, né? O Y seria o BR-. Então, como no lado esquerdo da igualdade eu tenho A mais Y, o Y BR-, o que está além do BR- é o A. Então, quer dizer que isso aqui, a concentração dessa substância não vai variar muito e a concentração dessa substância também não vai variar muito. Então, eu ponho simplesmente A mais Y, que vai formar o X. O X é o HBr2, né? Vai formar alguma coisa a mais, mas não interessa, porque se vocês forem lembrar, o que interessa para nós vermos as taxas de reação é apenas o que está do lado esquerdo, tá? E da mesma forma a segunda e as outras reações, né? Então aqui eu tenho BR-, vai ter que aparecer o Y, eu tenho HBr2, vai ter que aparecer o X, então essa aqui seria uma reação tipo X mais Y. O H+, nem precisa colocar como uma constante, porque tem tanto H+, ali que isso não vai fazer diferença, né? Então aqui seria uma reação tipo X mais Y, que forma alguma outra coisa que eu posso colocar como constante também. Então, a segunda reação aqui, então seria isso, ó, X mais Y, com uma taxa K2, uma velocidade de reação K2, forma o P. Essa aqui, note que tem uma coisa estranha, e tem um K34, né? Por que K34? Não tem que ter um esquema aqui para a terceira reação, outra para a quarta reação? Aqui o que aconteceu foi que se juntou duas reações numa só. Por quê? Porque o estudo dessas reações revela que os tempos em que cada reação acontece são diferentes. Então, algumas reações acontecem muito rápido. Então, essas reações que acontecem muito rápido, você pode juntar numa só, né? Então, essa terceira aqui, ela corresponde às reações 3 e 4, né? Então, corresponde a essas duas reações. Por que se juntou as duas? Se juntou as duas porque elas acontecem numa escala de tempo mais rápida que as outras, né? Então, assim, se você olhar isso numa escala de tempo de minutos, é como se fosse uma reação só, né? Mas, efetivamente, a soma dessas duas reações vai te levar do sério 3+ para o sério 4+. Então, você vai ter a formação do Z aqui, que é a nossa variável que designa o sério 4+, né? E aí você tem um equivalente, né? Que é isso, ó, que você tem a formação do Z, né? E você tem o X dos dois lados, né? Porque você tem o HBrO2 dos dois lados, ó. Você tem ele aqui e você tem ele aqui, né? Então, essas duas é como se eu somasse, ó. Desse lado vai ter tudo isso e do lado direito vai ter tudo isso aqui, né? Aí depois nós temos a quinta reação, aqui nós vamos ter X, né? Aqui só o X, eu acho que vai... É uma equação de desaparecimento de X, então, aqui ó, duas moléculas de substância X formam uma outra substância que é constante também, então você não considera como variável, né? E finalmente, na sexta reação, que é aquela que está à parte, eu tenho uma reação de desaparecimento de Z, né? Então eu tenho uma reação que diminui a quantidade dos íons 4+ do sério e forma a substância Y, né? Ou seja, forma íons de bromo. Então vamos conferir, né? Então aqui, ó,
eu tenho a formação de íons de bromo e eu tenho o desaparecimento dos íons 4+, né? Eles se transformam em íons 3+, né? Então, uma coisa diferente que nós temos nessa reação é uma relação de fração. Isso quer dizer o quê? Nem toda molécula do sério forma, digamos assim, aqui temos 4 e aqui tem 2, né? Nem cada par de íons de sério forma um íon de bromo, ou seja, nem todo conjunto de 4 moléculas de íon de sério forma 2 moléculas de íon de bromo. Você tem uma fração, você tem uma probabilidade disso acontecer que pode ser diferente de 1, ou seja, as quantidades aqui não necessariamente se fecham, até porque você tem perda de massa, né, por emissão de CO2. Então você tem que acrescentar um termo, né, um F, um parâmetro aqui, que corresponde a uma fração, né? Então, apenas uma fração das moléculas de Z forma moléculas de Y, tá? Mas isso é um caso muito, muito particular das reações BZ, tá? Bom, essa, digamos assim, tradução daquele conjunto de reações para esse tipo de esquema, que é um esquema que nós vamos utilizar em todos os casos de modelagem que nós vamos ver, né? Esse é o procedimento padrão que nós temos, mesmo que não se tratem de reações químicas. Por exemplo, se trate de modelagem de populações de ecossistemas, mas nós vamos montar um esquema inicial assim, tá? E todos os passos que nós vamos dar até agora vão ser os mesmos passos, vai ser a mesma receita de bolo que vamos aplicar a todos os processos de modelagens de sistemas fora do equilíbrio, em todos os casos mais diversificados possíveis, casos que são muito biológicos, são muito químicos ou até físicos, né? A gente vai falar um pouquinho também de o balanço global de energia, efeito estufa, essas coisas. Bom, aqui nós temos o esquema, e esse esquema ele pode ser imediatamente traduzido num conjunto de equações diferenciais, seguindo o mesmo procedimento que fizemos antes, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma equação diferencial para cada uma das variáveis. Nós temos como variáveis x, y e z. Lembra que são as últimas letras do alfabeto, né? E as outras letras, como por exemplo A e B, elas são constantes, né? Repare que aqui do lado esquerdo, que é o que importa, só tem x, y e z, A e B. Então nós vamos ter A e B como parâmetros de controle, como constantes, né? E x, y e z como variáveis. Então nós vamos fazer uma equação diferencial para x, outra para y e outra para z, né? Então nós vamos ter esse conjunto aqui, ó, uma para x, outra para y, outra para z. E o que nós vamos ter é a taxa de variação de x no tempo, a taxa de variação de y no tempo e a taxa de variação de z no tempo. E aí nós temos que ver, reação a reação, quais são as reações que envolvem cada uma das variáveis. Vamos começar pela de baixo, que é mais simples, né? Ela vai ter só 2 termos. Então a gente quer ver como que a concentração das substâncias Z, como que a sua concentração dos íons sério 4+, varia no tempo. Então nós vamos ter que olhar quais reações têm íons de sério 4+. Então vamos ver aqui, ou quais reações tem o Z, né? Olha, nós temos o Z aqui nessa reação, né? E o Z nessa reação. Então, como são 2 reações, vamos ter 2 termos. Agora, como que fica o primeiro termo? Quer dizer, como que fica o termo relativo a essa reação aqui? Bom, essa reação é uma reação que produz Z. O Z está sendo produzido aqui e, portanto, é uma reação que contribui para o aumento da concentração de Z. Então, vai ser um termo positivo. Ok, identifiquei o sinal do termo. Como que vai ser o termo? Bom, pelo que nós tínhamos visto antes, nós temos que olhar aqui no lado esquerdo da reação e multiplicar
as variáveis aqui, os termos que estão aqui, né? Então, aqui vai ficar bx. Só que, nesse caso, nós estamos acrescentando as velocidades de reação. Então, quando nós temos uma taxa de reação, também chamada de velocidade de reação, nós temos que multiplicar o K correspondente também. Então, aqui vai ficar K34BX, né? Então, se formos para lá, ó, aqui, ó, vai ser mais, porque vai estar produzindo, né? K34BX. O K34 é uma constante, né? Então, os Ks das reações normalmente são constantes, dependem da temperatura, mas vamos supor que a temperatura é ambiente e não varia no tempo, né? E a outra reação que envolve o Z é essa aqui. Então, essa é uma reação de desaparecimento do Z. Então, o Z vai diminuir em função dessa reação. Então, esse termo vai ser negativo, né? Com que taxa? K6Z. Bom, seria K6Z se não houvesse esse F, mas como apenas uma fração de Z produz Y, então nós temos que multiplicar pelo F também, né? Bom, aqui o F foi subentendido, mas ele vai aparecer aqui, né? Então, nós ficamos com menos K6Z, né? Então, seria literalmente isto vezes isso aqui, né? Vezes o que está do lado esquerdo da flecha. Então, nós temos a equação diferencial para Z, né? Vamos ver para de x, né? Então, a de x, que digamos assim é mais complicada, tem 4 termos, vamos dizer assim, segue a mesma lógica. Então, vamos ver aqui, ó, a primeira reação tem o X, é uma reação que forma o X, portanto vai ser positivo, e a taxa vai ser K1AY. Então, temos aqui, ó, K1AY. A segunda reação vai ser uma reação em que o X está desaparecendo, né? Então, aqui não tem o X do lado direito, então o X está sendo consumido nessa reação, e a taxa, então vai ser negativo o termo, e a taxa vai ser K2XY. Então, temos aqui menos K2XY. Depois eu tenho a reação 3,4, né? Aqui na reação 3,4, reparem bem que eu tenho o X dos dois lados da igualdade, mas aqui eu tenho o 1x e aqui eu tenho 2x. Então, a quantidade de x está aumentando na reação. Então, também é uma reação de produção, portanto, vai ter sinal positivo. Com que taxa? K34BX. Então, nós temos aqui mais K34BX. E, finalmente, a quinta reação também tem o x, mas é uma reação de desaparecimento, né? Então, qual que seria a taxa? Vai ser negativa, e lembrem-se, quando a gente tem 2x, é a mesma coisa que x mais x. Então, eu tenho que multiplicar x vezes x, então dá x quadrado. Então, seria K5x quadrado, né? Então, temos aqui menos K5x quadrado. E a mesma coisa para o z, se vocês forem ver, né, façam esse exercício, confiram esses termos. A única diferença é que aqui foi acrescentado o f em função dessa fração, né? Então, daquela fração, né, que envolve, né, na sexta, eu vou ter, em relação a y, eu tenho uma produção de y, então vai ser um termo positivo. Eu vou ter que colocar K6z, mas como eu produzo apenas uma fração de y, eu tenho que multiplicar pelo f, né? Então, fica mais K6fz. Na verdade, o f, ele pode ser incluído aqui ou aqui, né? Isso não vai alterar o resultado qualitativo, ele vai alterar o resultado quantitativo da simulação que nós fazemos das concentrações, mas isso seria um resultado que você poderia, mudando as concentrações de algumas substâncias na mistura, você alcançar também para, digamos assim, bater com o que o modelo prevê, né? Bom, então nós temos um conjunto de 3 equações diferenciais, que são equações acopladas, né? O que significa ser acoplado? Significa que o x, a concentração do x não depende só de x, depende de y também,
né? A concentração de Y depende de X e depende de Z. Repare assim, como Y depende de Z, por tabela, o X também vai depender de Z, né? Porque o Z afeta o Y e o Y afeta o X. E o Z também depende de X, né? Ou seja, elas estão amarradas, as três estão amarradas, então são três equações diferenciais acopladas, né? Se eu fizer perturbação em uma das variáveis, as outras vão sentir também. Talvez não sintam imediatamente, mas ao longo do tempo vão sentir, né? E esse conjunto de equações diferenciais é um conjunto de equações diferenciais não lineares. Então, aqui em amarelo estão os termos que são não lineares. Lembra que eu posso identificar um termo não linear pelo fato de que as variáveis envolvidas não estão elevadas à primeira potência. Então, se você tem uma só variável elevada à primeira potência, esse termo é linear. Ou se você tem um termo constante, ele também é linear, né? Então, os termos em branco aqui, eles são lineares porque envolvem apenas a primeira potência de uma variável. Mas esse termo é tipicamente não linear, porque o x está elevado ao quadrado. E este termo aqui, que é igual a este, também é não linear, porque eu tenho uma multiplicação de duas variáveis. Então, a multiplicação de duas variáveis faz o papel de uma variável ao quadrado, do ponto de vista de linearidade, né? Então, quando eu tenho multiplicação de variáveis, eu também tenho o termo não linear, né? Então, mas como são equações acopladas, essa é uma equação linear, mas ela está acoplada às outras, o comportamento de todo o sistema, o comportamento de todas as três variáveis, vai ser não linear. Sendo não linear, é possível a existência de ciclos. Então, aquilo que o Belousov havia observado inicialmente é sim possível do ponto de vista da ciência, né? Bom, agora o próximo passo seria a computação disso, né? Então, a gente joga no computador, a gente faz aquele processo de discretização que também é chamado de método de Euler, né? Então, o dx a gente vai transformar por um x posterior menos o x anterior, um xi mais 1 menos um xi, utilizar um ΔT fixo, né? E aqui no lugar do y colocar um yi, xi, yi, xi aqui, xi ao quadrado, e assim nas outras equações também. Depois você chega em três equações que são equações iterativas, em que você pode calcular o valor posterior da variável em função do valor anterior. Você sabe os valores iniciais, aí você calcula os valores no instante de tempo seguinte, aí sabendo os valores nesse instante de tempo seguinte, você calcula os valores no próximo instante de tempo e assim vai, né? Você vai simulando computacionalmente aquele modelo que você criou, né? Bom, normalmente quando nós vamos simular matematicamente, é comum existe um problema de que você pode estar trabalhando com variáveis que se diferenciam muito em termos de ordem de grandeza, né? Então, normalmente, quando você trabalha com reações químicas, é possível acontecer de algumas substâncias terem uma concentração extremamente baixa, né? Digamos assim, da ordem de 10 elevado a menos 12, vamos dizer assim, né? 10 elevado a menos 20 mol por litro, ou por centímetro cúbico, ou por metro cúbico, dependendo da unidade que você está trabalhando, né? E os Ks também podem variar muito em termos de ordem de grandeza. Então, quando você vai jogar isso no computador, pode haver problemas, né? Então, é possível, por exemplo, aqui você vai elevar uma concentração de uma substância ao quadrado. Então, se esse valor for muito pequeno, digamos assim, ele em algum momento atingiu o valor 10 a menos 100, ao elevar ao quadrado, talvez o computador não consiga realizar a conta. Então, o que normalmente se faz, usualmente se faz, é uma transformação de variáveis de tal forma a você fazer com que os valores das variáveis, vamos dizer assim, atinjam valores menos extremos, né?
Então, você tem que fazer uma mudança de variáveis normalmente, né? A condição mais simples seria você fazer o seguinte: se você tem uma variável que é muito alto o valor numérico, você dividir por um valor fixo, de tal forma ao valor ficar dentro de certos limites, né? Isso seria a operação mais fácil, mas no caso da reação Bézier, ela é bastante complicada, porque você tem uma variação forte nos valores, tanto que para você fazer os gráficos, você faz o gráfico não dos valores das concentrações, mas do log. Então, isso significa que as concentrações variam muito de ordem de grandeza, né? Então, aí, isso exige uma renormalização, uma mudança de variáveis mais sofisticada, né? Bom, a gente não vai, assim, trabalhar em como fazer isso, porque o importante é a receita de bolo, é o que nós fizemos agora até chegar nesse conjunto de equações diferenciais, né? Então, o importante é você obter o conjunto de equações diferenciais. Em geral, para os nossos casos, né, de modelagem de ecossistemas, de processos físicos acontecendo em ecossistemas, nós não vamos ter problemas tão extremos de variação do valor numérico das variáveis é tão sério quanto nós temos em reações químicas. Então, para a gente não vai ser assim tão crítico saber isso. Mas, no caso das reações Bézier especificamente, os cientistas eles chegaram em que a melhor mudança de variáveis que se pode fazer é a que está aqui. Então, vocês veem que tem um certo grau de complexidade, né? Mas nós vamos pegar os valores das concentrações de x e multiplicar por K2 dividido por K1 vezes A, tá? A concentração de A. E aí a gente chega em outra variável que a gente vai chamar de x, né? Então, as variáveis transformadas vão estar em minúsculo aqui, né? E até o tempo vai ser reescalonado, né? Então, você vai pegar o tempo e vai multiplicar por essa constante aqui, né? E os parâmetros ali, né, vão ser recombinados, né? Então, você vai definir outras constantes, que é o Q, o S e o W, e quando você faz isso, de fato, até as equações diferenciais elas ficam mais simples, né? Elas ficam com essa cara aqui, né? Então, esse conjunto de equações que se chega aqui é chamado modelo de Oregonator, né? Então, vocês lembram que eu disse que normalmente os modelos para equações químicas fora do equilíbrio, sistemas fora do equilíbrio, recebem um nome baseado no local em que eles foram produzidos, né? Então, isso foi estudado na Universidade de Oregon, pioneiramente, né? Depois que a descoberta, vamos dizer assim, experimental da reação já havia sido aceita, né? Portanto, na década de 70 que se fez isso, então chegou uma formulação matemática de um modelo que pudesse descrever as reações Bézier. Esse modelo foi chamado de Oregonator porque foi desenvolvido na Universidade de Oregon. Bom, então nós temos esse modelo aqui, né? Então, é claro que é um modelo não linear, ele preserva a sua não linearidade, aqui eu tenho um x quadrado e aqui eu tenho um produto de x com y, mas a sua modelagem ela é mais, vamos dizer assim, regulada, né? Mais fácil de ser obtida, porque fazendo essa mudança de variáveis, os valores numéricos não vão tender a divergir, tá? Eles vão ficar dentro de certos limites, né? Bom, qual que seria o próximo passo agora, né? Então, nós podemos fazer a simulação computacional disso, né? Pelo método de Euler, mas tem outra coisa que nós podemos fazer também, que é descobrir os valores de estado estacionário, né? Então, como que nós fazemos isso? Nós igualamos a zero todas as taxas de variação. Então, eu vou dizer que isso é zero, que isso é zero, que isso é zero. Então, se as taxas de variação são nulas, significa que o sistema poderia estar num estado estacionário, num estado em que as variáveis, a concentração das variáveis não muda com o tempo, que permanece constante, né? Então, o primeiro passo da análise que poderíamos fazer do modelo seria encontrar as situações de estado estacionário.
E depois, um segundo passo seria verificar a estabilidade de cada estado estacionário, né? Então, possivelmente, nós vamos encontrar aqui 3 estados estacionários diferentes, que seriam as raízes, né? De um conjunto aqui de 3 variáveis. Bom, pode ser que não seja 3, mas é de se esperar 3. E depois pegar cada uma dessas três estados estacionários e testar se são estáveis ou instáveis. Bom, para que isso é importante? Bom, se eu tiver um estado estacionário estável, significa que o atrator de ordem zero é estável, então o sistema ele não vai oscilar, ele vai migrar para o atrator de ordem zero. Isso significa que as concentrações das variáveis vão assumir valores constantes e, quando atingir esses valores constantes, vão permanecer nesses valores constantes. Então, seria o que se esperaria normalmente ali na década de 50, né? É o que os cientistas esperariam, né? Então, contudo, se o estado estacionário for instável, né? Então significa que o atrator de ordem zero ele tem uma estabilidade, então não vai ser um atrator, né? Mas sendo o atrator de ordem zero e instável, é possível que haja ciclo, ou seja, que você tem um atrator de ordem 1 estável, né? Então, se você testar a estabilidade, ela indicar valores em que eu tenha instabilidade, então isso, vamos dizer assim, é um indicativo de que você pode ter ciclos naquela situação, né? Então, como que a gente faria isso, né? Então, primeiro, igual a zero, aí vocês vão achar os valores de x, y e z que obedecem vamos dizer assim, situação em que essas 3 equações são iguais a zero, né? E aí vocês vão usar o método que nós vimos no vídeo anterior com relação à matriz, né, jacobiana, só que aqui no caso nós teremos uma matriz 3 por 3, e aí teria que calcular o determinante daquela matriz com os parâmetros lambda, ou seja, calcular os autovalores da matriz correspondente, né? Matriz jacobiana correspondente, e verificar se os valores de lambda são positivos ou negativos, né? Então, no caso de você ter um lambda positivo, indica que aquele estado estacionário é instável, né? Então, basta ter um lambda positivo que você teria a instabilidade, né? Então, bom, nós não vamos fazer essa conta, mas os cientistas que fizeram essa conta já verificaram a questão da estabilidade desse sistema de equações, né? Então, bom, como que a gente pode, digamos assim, controlar a estabilidade, né? Então, se você fizer esse procedimento todo que eu expliquei, né, achar os autovalores da matriz jacobiana, esses autovalores vão depender das concentrações de A e B. Então, você mudar as concentrações de A e B é uma maneira de você tornar os estados estacionários instáveis e produzir o ciclo, né? E esse gráfico aqui mostra mais ou menos o perfil da região de valores em que você tem instabilidade, mas em função do K6, tá? Porque a reação é bastante sensível ao valor de K6, e aqui o F, né? Aquele F lá. Então você vê que próximo de F igual a 1, você tem uma região de instabilidade, né? Mas você pode mudar isso mudando os valores de concentração de A e B. Ou, dizendo de outra forma, você pode ajustar a concentração de A e B de forma a você cair na região de instabilidade. Ou seja, você pode calcular aproximadamente o quanto que eu tenho que colocar de A e B
né, daquelas substâncias que não variam muito e que tem mais abundantemente na mistura, de tal forma a produzir o ciclo, né? Então, essa análise de instabilidade é muito importante nesse sentido também, ou seja, em como eu consigo produzir o ciclo, né? Em que concentração de substâncias eu tenho que colocar para obter o ciclo, né? Bom, esse gráfico aqui ele é obtido para valores de Q, S e W, conforme está colocado aqui aqui embaixo, né, na legenda da figura, né? Essa figura é tirada da referência bibliográfica indicada, que é o livro do Nicolai do Prigogine, né? E outra coisa interessante é que a simulação da reação no estado instável, ou seja, no ciclo, ela leva a você ver qual que é a forma disso no espaço de fase, né? Então, qual que é o nosso espaço de fase aqui, né? Na verdade, é uma projeção do espaço de fase. Nós estamos vendo aqui no eixo Y a variável x, que é o HBR2, na verdade o log, e no eixo X nós estamos vendo o log de Y, tá? Então um recorte do espaço de fase, nós estamos vendo o Z está omitido aí, mas já a projeção, né, nos permite assim, ver uma projeção do atrator que nós teríamos teoricamente, quer dizer, isso é produzido pelas equações diferenciais obtidas, né, para o BZ. Então você vê o ciclo, você vê a existência do ciclo, né? Ele acontece da seguinte forma. Então, inicialmente você tem essa concentração, né, das substâncias, aí ela evolui dessa forma e vem para cá. Aí na volta para outro caminho, volta para cá novamente e depois retorna, né? Então fica indefinidamente, não, fica durante minutos nesse ciclo aqui de vai e vem, né? Então isso como que vai mudando as concentrações de X e Y ao longo do tempo, né? Lembre que a figura no espaço de fase, cada ponto dela representa um instante de tempo diferente, né? Bom, então esse é o exemplo, né, do conjunto de reações BZ, qual que é o processo de modelagem e alguns resultados que nós podemos obter com o processo de modelagem, né? Isso aqui é feito com simulação numérica, com o método de Euler, né? É o mesmo padrão, né, de simulação e isso tudo obtido com a ajuda da análise de estabilidade do conjunto de equações, né? Bom, vamos só para rever qual que é a nossa receita de bolo, que nós vamos aplicar a todos os outros casos em seguida. Então, é assim, você tem que saber o que está acontecendo, em primeiro lugar, você tem que ter um conjunto de informações que te digam minimamente o que está acontecendo. Depois você vai tentar colocar, bom, você vai definir as suas variáveis, você vai tentar colocar aquilo que você observou em termos de dinâmica num esquema desse tipo aqui. É sempre um esquema desse tipo aqui que é usado para fazer uma modelagem de um sistema fora do equilíbrio, né? Obtendo esse esquema, você chega nas equações diferenciais. E aí você tem o seu modelo, né? Então você usa aquele esquema, né, para definir cada um desses termos aqui, olhando o lado esquerdo da igualdade, olhando se aquela variável aumenta ou diminui no processo, para ver o sinal do termo, e aí você chega num conjunto de equações diferenciais. Esse aqui é que é efetivamente o seu modelo, né? E aí nós vamos ver como que usa a mesma receita de bolo para nós vermos fenômenos que são muito diferentes desse daqui, né? Então o próximo fenômeno que nós vamos ver é um fenômeno que acontece a nível subcelular e que envolve, vamos dizer assim, a regulação de substâncias químicas dentro de uma célula.